Olá pessoal, eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e deputado federal por São Paulo. Estamos tendo hoje a grata satisfação de receber nos estúdios da editora Caras, Grupo Perfil, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que também foi deputado federal, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, entre outras coisas que ele poderá falar depois para vocês. Foi secretário de Estado. Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui no programa Democracia, do Grupo Perfil Editora Caras. Queria que você tecesse as suas considerações iniciais. Olha, Marcos, primeiro agradecê-lo pelo convite de poder estar conversando um pouco sobre democracia, sobre liberdade. Eu que tenho acompanhado o seu programa e sei que ele tem sido fundamental para discutir questões estruturantes para todo o país. Eu fico feliz de poder estar aqui, de compartilhar um pouco as experiências que eu estou vivendo aqui no governo de São Paulo e também falar um pouco sobre as perspectivas do Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fiz uma breve apresentação da sua trajetória política como deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado federal e agora vice-governador, mas eu sei também que você foi secretário de Estado, salvo engano, de 3 pastas. Você poderia, também sei, obviamente, que você começou a sua vida pública aos 18 anos de idade. Você poderia fazer uma breve apresentação para os nossos internautas que acompanham o portal do Grupo Perfil Editora Caras? Olha, Marcos, eu comecei muito jovem, como você falou, né? Aos 20 anos de idade eu já estava ao lado do Mário Covas, né, ocupando um cargo de relevância em São Paulo como secretário adjunto da Agricultura. Resolvi entrar para a política eleitoral, me elegi deputado estadual com 24 anos de idade, em 1998, e de lá para cá acumulando mandatos e também experiência na vida pública. Me licenciei durante praticamente 10 anos de mandato parlamentar para me dedicar ao executivo, como secretário de gestão aqui na cidade de São Paulo, como secretário de desenvolvimento social no estado, secretário de desenvolvimento econômico, secretário de habitação. Então eu comento que os mandatos de deputado, são 5 mandatos, e os cargos de secretário que eu ocupei, Marcos, me deram uma boa visão de São Paulo, uma boa visão de Brasil e me tornaram aí um clínico geral na gestão pública, né? Conhecendo um pouco de cada área e vendo a importância das funções de Estado, das políticas públicas na vida das pessoas. Afinal de contas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um pós-pandemia, onde a população sofreu muito, não só com as mortes, mas também agora com a questão econômica, o papel do Estado passa a ser relevante. Então, para ser um bom governante, precisa entender de gente, precisa entender as aflições que as pessoas vivem e poder, nas suas atitudes, nas suas ações, ajudar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu tenho praticamente 6 mandatos eletivos, com eleições consecutivas. Não me arrependo de ter escolhido esse caminho lá atrás na minha vida, né? Comecei muito jovem, mas sinto que vi o Brasil mudar, muitas vezes mudar para melhor, e sinto agora que nós temos um grande desafio pela frente, né? Que é manter não só a democracia, mas as liberdades, mas principalmente fazer com que o Brasil seja mais justo. Aliás, há quem diga que o Rodrigo Garcia é uma das poucas figuras em São Paulo que reúne essas duas características, de político e técnico, o que não é fácil. Você reunir as duas personalidades em uma só é um ganho muito grande para a gestão pública. Há quem diga também que ele é um dos que melhor conhece a máquina pública. Eu fui ministro de Indústria e Comércio Exterior no governo de Michel Temer. Nós que já também militamos na vida pública por algum tempo, sabemos que a máquina ela é muito burocrática e se você não conhecer como manejá-la, você não realiza. Aliás, sobre realizações do governo do Estado, nós vamos falar daqui a pouco. Eu queria agora, Rodrigo, falar um pouco sobre democracia, que é o nosso tema principal deste programa e que dá o nome ao programa. Nestes últimos, principalmente 2 anos, 2020 e 2021, a nossa democracia brasileira, a jovem democracia que foi restabelecida pela Constituição de 88 para cá, ela sofreu alguns ataques, isso indubitavelmente, mas, na opinião de alguns, sofreu também ameaças. Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, Marcos, eu acho que primeiro a democracia brasileira já não é tão jovem, né? Nós já temos aí mais de 3 décadas de Constituição, onde os direitos e as garantias fundamentais estão preservados pela Constituição, pela Carta Magna do país. E acho que todas as eleições que o Brasil viveu, seja
eleições gerais, eleições municipais, elas fizeram com que a sociedade incorporasse o espírito democrático, a importância da boa escolha, a importância do voto, e hoje é um valor que está enraizado na sociedade brasileira. Não é mais apenas a Constituição que prevê um país democrático, mas a própria sociedade incorporou o benefício de um país democrático com os seus defeitos, com as suas qualidades, como um conceito fundamental para a nossa sociedade. É natural, a todo momento você vive ataques, vive eventuais ameaças, críticas, mas eu confio muito nas instituições brasileiras. As instituições funcionam no Brasil e mesmo sob cerrado ataque, elas garantiram a democracia brasileira, elas funcionam e elas têm se desenvolvido ao longo do tempo. É óbvio que todas elas podem passar por um processo de atualização, um processo de aperfeiçoamento, mas os preceitos fundamentais da democracia estão sólidos no Brasil e não há poder, não há ninguém que consiga contrapor a democracia brasileira num país de 210 milhões de habitantes. Com a sua resposta, então nós podemos concluir, me corrija se eu estiver errado, a minha interpretação é de que ela foi sim atacada, mas não ameaçada, por causa da solidez das instituições, não é isso? Sem dúvida. A solidez é muito grande e é um valor já da própria sociedade, que às vezes critica a postura do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário. Hoje em dia essas críticas elas se espalham muito rápidas, Marcos, pelas redes sociais, né? A sociedade do mundo se horizontalizou, né? Criou mecanismos de divulgar o que pensa, mas naturalmente isso faz parte da transparência, desses valores democráticos, mas não abalam a força das instituições. Então a crítica ela tem que sempre ser bem-vinda, analisada com critério. Óbvio que você tem aquilo que passa da crítica e passa a ser crime, e aí a lei precisa funcionar, mas eu entendo como natural. Em todos os países democráticos do mundo, as instituições estão sujeitas a críticas, a opiniões da sociedade, e acho que essas opiniões devem ser levadas em consideração para um aperfeiçoamento permanente. Eu recebi aqui, Rodrigo, o Dr. Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, para o nosso primeiro programa, foi o programa de estreia. E eu me lembro que ele mencionou que quando houve alguns ataques mais intensivos, podemos dizer assim, à democracia, o Ministério Público de São Paulo foi um dos primeiros a soltar uma nota pública, uma nota à imprensa e uma nota de repúdio àquelas manifestações e dizer que não iria transigir com o tema. O Estado de São Paulo, pela relevância, pelo tamanho, pela pujança, nós, se fôssemos um país, São Paulo, seguramente seria um dos países que comporia o G20, estaria entre as 20 maiores economias do mundo. Somos aí do tamanho da Espanha, você tem as informações muito melhor do que eu, talvez um pouco maior do que a Argentina. E qual foi o papel do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, nesses momentos de ataques à democracia para trazer mais solidez e confiança da população que, obviamente, preza pela liberdade? Olha, um papel fundamental ao lado de outros estados da federação. Foi aqui de São Paulo que nós levantamos, sim, uma voz a favor da democracia, respeitando as diferenças que nós temos no Brasil e muitas vezes contrapondo vozes do próprio governo federal que se colocava numa ameaça à democracia. Então São Paulo mais uma vez foi timoneiro, foi altivo em relação à defesa da democracia. Nós temos uma história de desbravamento desse país, né? Tivemos vários episódios onde São Paulo foi fundamental para o desenvolvimento brasileiro, desde os bandeirantes até a Revolução Constitucionalista de 32 e até no episódio mais recente, que foi a busca, por exemplo, Marcos, da vacina. Há que se reconhecer o papel do governo de São Paulo, do Instituto Butantan, próprio governador João Dória, que se plantou como alguém que defendia a vinda da vacina para o Brasil e o mais rapidamente possível. Então tudo isso fez com que a democracia funcionasse, opiniões diferentes, mas que quem ganhasse com esses contrapontos fosse a própria população. Hoje nós temos a vacinação avançada no Brasil, nós temos outras conquistas que a própria ciência nos possibilitou no país, temos já vacinas sendo produzidas aqui. Então tudo isso mostra a beleza de um país democrático e de um país que tem também a federação como pressuposto de forma e administração de governo.
porque os estados, os municípios compõem a Federação Brasileira e é fundamental que eles usem esse seu poder e essa sua independência para, num país democrático, colocar os seus pontos de vista e defender aquilo que a gente acredita que é a liberdade individual. E São Paulo, pela sua relevância, pela sua importância, pela sua grandeza, já não é de hoje, faz esse contraponto e com sucesso, porque é ouvido, é respeitado e muitas das vezes tem um papel, muitas das vezes, de liderança sobre, ou melhor, junto com outros estados. São Paulo lidera outros estados naturalmente pela sua relevância no cenário econômico, geográfico do país. Então, estamos recebendo aqui no programa Democracia do Grupo Perfil Editora Caras, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo, você falava agora há pouco sobre a vacina. Nós sabemos que esse debate, queira ou não queira, goste ou não goste, da vacina, ficou um pouco politizado. Aqui você atribui essa politização de um tema tão relevante e tão importante para a saúde dos brasileiros e das brasileiras. Olha, Marcos, eu acho que a pandemia, como ela foi inédita no nosso tempo, né, na nossa geração, a última pandemia ela ocorreu há mais de 100 anos, então a literatura contava como foi a gripe espanhola, mas não se tinha a evolução da ciência, não se tinha nem o antibiótico nessa época, né, da primeira pandemia, ou melhor, da penúltima, que foi a gripe espanhola. Então, naturalmente, nós nos vimos diante de algo inédito, onde todos os epidemiologistas, todos aqueles que estudavam as pandemias no mundo, né, eles tinham uma visão, mas viveram na prática apenas essa, que foi a pandemia da Covid. A última, que tinha sido a da influenza, também rapidamente se descobriu a cura, que era o remédio chamado Tamiflu, e em 2, 3 meses ela foi controlada. O fato é que gerou muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu mesmo, aqui em São Paulo, ao lado do centro de contingência, vi em várias oportunidades as dúvidas dos médicos, as incertezas que a pandemia colocava. E quando se aparentemente identificou que a vacina poderia ser feita e necessariamente resolver a questão da pandemia, naturalmente os negacionistas, que não são os negacionistas da vacina, são os negacionistas da pandemia, aqueles que nunca quiseram acreditar que era algo grave, né? Eles se contrapunham e se amarraram nessa narrativa como uma forma, enfim, de se contrapor ao bom senso e ao consenso do mundo. São Paulo investiu na ciência, São Paulo acreditou na ciência e, mais uma vez, São Paulo foi São Paulo, Marcos, porque nós temos aqui as melhores universidades do país, nós temos, enfim, os grandes pesquisadores do país e, naquela ocasião, nós entendíamos que a única salvação para a população seria a vacina. E nos colocamos a favor da vacina, tomamos risco quando compramos, ainda sem saber se a vacina era eficaz, porque no mundo, em algum momento, teve uma corrida para as vacinas e os países ou os estados que chegavam na frente começariam a vacinar mais cedo, né? E, naturalmente, São Paulo acreditou na ciência, comprou as vacinas e, se não fosse o estado, a vacinação do Brasil teria atrasado muito mais, né? Não tinha começado dia 17 de janeiro de 2021. Milhares de pessoas foram salvas graças a essa data. Muitas vezes as pessoas esquecem, mas é só olhar para trás as matérias de jornal e observar que o próprio governo federal colocava, não temos pressa, pressa para quê? Vamos analisar isso com calma. E a pandemia nos impunha pressa, mas com cuidado, né? O fato é que as vacinas funcionam. Essa última variante, a Ômicron, se nós não tivéssemos a vacina, teria sido uma tragédia de mortes, porque ela é muito mais contagiosa. Ficou provado nos indicadores que o governo divulgou, cerca de 80% das pessoas que estavam internadas com a Ômicron não tinham tomado vacina. Então, muitas vezes a gente fala, graças a Deus e a vacina, que nós tivemos a salvação da população do Brasil e do mundo. O fato é que São Paulo acho que mostrou que não escolheu o caminho mais fácil, mas escolheu o caminho mais correto no combate à pandemia. Que bom. Agora, Rodrigo, eu vou abrir a oportunidade para você falar um pouco mais das ações do governo, você que é vice-governador do estado de São Paulo, mas acumula também a Secretaria de Governo, que faz toda a coordenação da gestão do governo estadual. Eu queria que você contasse para os internautas que acompanham o portal do Grupo Perfil Editora Caras mais ações e quais foram as mais relevantes que o governo do estado proporcionou para os paulistas ao longo desses quase 4 anos. Olha, Marcos, nós tínhamos uma prioridade em 2019 que, naturalmente, com a pandemia, nós tivemos que reavaliar. Se em 2018 o grande tema da eleição foi segurança pública,
Já em 2020, nas eleições municipais, o tema foi saúde, como provavelmente o tema será economia agora nesse ano de 22. E quando a gente fala de tema eleitoral, é o tema que está na cabeça das pessoas. Mas nós assumimos o governo em 19 com um plano de metas muito ousado na área da infraestrutura, na área do serviço público e na área do enxugamento da máquina pública. E executamos esse plano à risca. Hoje nós chegamos no último ano de governo com o maior investimento em valor histórico de São Paulo, com mais de 8.000 obras sendo feitas no Pró-São Paulo, com muitas ações na área da proteção social. Isso estava fora do radar, mas a gente sabe que a pandemia deixou um rastro de pobreza e miséria no Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil, que sempre foi um país injusto, teve uma injustiça maior com a pandemia, um país que sempre foi desigual, as desigualdades aumentaram, e é natural que nós temos que agora cuidar de problemas antigos que nós tínhamos e de novos problemas. Então, por exemplo, ao lado do Pró-São Paulo, que é esse grande conjunto de obras que está em realização nesse momento no Estado, nós tivemos que criar o maior programa de proteção social da história de São Paulo, o Bolsa do Povo, que dá desde o Vale Gás para aquela população mais carente, até o Acolhe São Paulo. Nós tivemos que ajudar as famílias mais carentes, Marcos, que perderam muitas vezes os provedores de renda para a Covid. Um pai, uma mãe que morreu durante a Covid e que sem eles a família ficou praticamente sem renda. Hoje São Paulo ajuda mais de 20.000 famílias de pessoas que morreram com a Covid que eram de baixíssima renda, né? Mas além disso, as oportunidades dos frentes de trabalho. Hoje são quase 150.000 pessoas trabalhando em frentes de trabalho no Estado. Então eu diria que algo que já era previsto desde o início no nosso programa de governo, que era um volume importante de obras no Estado, também foi complementado depois da pandemia com uma rede de proteção social importante para a população. E ao lado do Pró-São Paulo, ao lado da proteção social, a saúde, que naturalmente depois da pandemia tem uma demanda reprimida que precisa ser atendida e tem também, Marcos, uma sensação da sociedade de querer uma saúde melhor. Eles perceberam que o Estado é capaz de responder como respondeu na pandemia. Nós saímos de 3.000 leitos de UTI em São Paulo para quase 14.000 leitos. Isso significa que o Estado respondeu rápido no momento da emergência da pandemia. Isso significa na cabeça das pessoas que se o Estado então quiser melhorar a saúde, ele pode. E hoje nós estamos ampliando os serviços de oncologia em todo o estado, hoje nós estamos abrindo os hospitais estaduais, que muitos funcionavam apenas com metade da sua capacidade, abrindo 100%, para nós termos uma rede de saúde completa em São Paulo. Então eu destacaria, no pós-pandemia, esses 3 grandes temas: a saúde, que existe um investimento recorde hoje de São Paulo, a proteção social e o Pró-São Paulo, que são as obras. Agora, nós só estamos conseguindo fazer isso, Marcos, porque a gente pôs o dedo na ferida no primeiro ano de governo. Fechamos estatais, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma administrativa, enxugando a máquina pública para ter dinheiro para mais obras e mais serviços para a população mais carente. Então, hoje nós estamos com investimento recorde e agora trabalhando para que as metas todas sejam cumpridas até o final desse ano de 22. Como você pode ver, são muitas as ações do governo estadual e ações de grandiosíssima relevância para os paulistas. Bom, você está vendo que as reformas que o governo estadual proporcionou ao longo desses 3 anos e pouco de mandato foram fundamentais para dar condições financeiras ao Estado para fazer todas essas grandes realizações que o vice-governador Rodrigo Garcia mencionou aqui conosco. Eu sou um deputado reformista. Eu, enquanto ministro de Indústria e Comércio Exterior, apoiei a reforma trabalhista. Como deputado, apoiei e votei na reforma previdenciária. Fico frustrado, de certa forma, que não conseguimos avançar na reforma administrativa e tampouco naquela que eu chamo, Rodrigo, de a mãe das reformas, que é a reforma tributária. Conte um pouco mais para nós como foi realizar essas reformas, qual foi o grande desafio e o resultado que elas proporcionaram ao governo do Estado e aos paulistas. Olha, Marcos, um bom tema, porque na prática, muitas vezes a sociedade ela tem dúvidas de como se administra o dinheiro público. O orçamento público é igual um orçamento doméstico. Você tem uma receita e tem uma despesa. E quanto melhor for a sua despesa, se você gastar o dinheiro da maneira certa, mais resultado você tem para a vida da sua família. E no orçamento do Estado não é diferente. Em 2019, quando nós assumimos, dos 100% do dinheiro que o Estado tinha previsto no orçamento, 94%... Aliás, me permite interromper, desculpe fazê-lo.
Qual foi a real situação que o governo recebeu o Estado de São Paulo? É exatamente Os isso números, que eu quero se tocar você no ponto. recorda deles. Se nós recordarmos 2019, tem muita matéria sobre isso, dos 100% do dinheiro do Estado, 94% estava comprometido. Aparentemente, sobrava 6% para investir. Mas quando nós fomos olhar no orçamento, era um dinheiro fictício, um dinheiro que não existia. Então, na época, o nosso secretário Meirelles declarou um déficit de 10 bilhões de reais no orçamento de São Paulo. Significava que naquele primeiro ano, o Estado não teria dinheiro para pagar todas as suas contas. Foi aí que a gente colocou a mão na massa para reduzir despesa. E que tipo de despesa, Marcos? Aquela que nós entendíamos que não era mais necessária de ser feita. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo tinha uma estatal para fazer estradas rurais. E a gente percebia que você não precisava de uma estatal para conservar estradas rurais. Hoje nós fazemos estradas rurais, aliás, o maior volume da história do Melhor Caminho, são 5 mil quilômetros que estão sendo feitos nesse momento, sem nenhuma estatal. O Estado licita e contrata empresas que fazem diretamente. Então a gente fechou uma estatal de fazer estradas rurais, fechou uma estatal que fazia planejamento urbano, que era a Emplaza, fechou uma estatal que era de apoio às obras do Estado, a CPOS, fechou fundações e tudo esse enxugamento de máquina, ele faz com que o dinheiro então sobre no orçamento. Então hoje, para você ter uma ideia, Marcos, nós gastamos 1 bilhão a menos de folha de pagamento todos os anos. E para onde vai o dinheiro? Vai para áreas fundamentais como saúde, educação e segurança pública. Eu vou fazer uma provocação, não tem como não fazê-lo. Como que vocês conseguiram isso e o governo federal não conseguiu privatizar, não conseguiu avançar? Eu sei que vocês fizeram a reforma administrativa. Dá a receita do bolo pra gente aí. Olha, Marcos, vontade de fazer, né? E entender que mesmo num primeiro momento que existam críticas, determinadas corporações que têm interesses contrariados, mas que o conjunto da sociedade vai agradecer. Hoje as pessoas estão reconhecendo o volume de obras que o governo do Estado de São Paulo tem feito, mas elas só são possíveis porque a gente fez a lição de casa. Hoje o Estado está capitalizado com recursos para abrir novos hospitais. Nós vamos inaugurar, por exemplo, o Pérola Byton, o novo Pérola Byton de São Paulo, no meio do ano. Nós entregamos hospitais importantes durante a pandemia, como o Hospital de Caraguatatuba. Os hospitais que funcionavam apenas metade do seu serviço, como Piracicaba, como Serrana, vão funcionar 100%. Aliás, já estão funcionando. Ou seja, quando você deixa de gastar naquilo que não é importante, sobra dinheiro para gastar naquilo que é fundamental. Agora, eu tenho dito, Marcos, que com todo esse investimento, hoje os problemas das pessoas estão tão grandes que a gente sempre fala, estamos fazendo, estamos realizando, mas a gente sabe que ainda é pouco perto do que a sociedade espera. Então o governo tem que ter essa clareza de que quanto mais ações você realiza, ainda está longe daquilo que é o ideal para a sociedade. E o governo tem que estar permanentemente sendo reformado, sendo reorganizado. A evolução está aí para que a gente se aproprie dela, gaste menos com aquilo que não é importante para gastar mais com as pessoas. Na sua concepção, trata-se de estado mínimo? Ou estado do tamanho necessário? O estado necessário, né? Eu falo que muitos serviços, Marcos, eles podem ser públicos, mas eles não precisam ser estatais. Então vamos pegar, por exemplo, um hospital. Um hospital que tem um funcionário público trabalhando, ele tem uma dinâmica. Um hospital que a gente entrega para uma organização social tem outra dinâmica. Muitas vezes se presta mais serviço com menos dinheiro. Então, com melhor qualidade, talvez, também. Sem dúvida, com melhor qualidade. Então você precisa ter sempre o foco no resultado do cidadão. Independente se é estatal ou se é público, o que funciona na ponta da linha é um serviço eficiente, prático e o mais barato possível. E muitas vezes o mais barato é terceirizado, ele não é diretamente feito pelo Estado. Eu queria agradecer, obviamente, mais uma vez a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e lembrar para você que nos acompanha que este ano é um ano de eleições. Nas suas considerações finais, Rodrigo, você obviamente poderá citar mais alguma coisa, mais alguma ação que você queira do governo. Mas eu queria focar agora nesse tema eleições. Este ano é um ano fundamental para o futuro, para os próximos 4 anos da nossa nação, do nosso Estado. Aliás, muitas pessoas não gostam do debate político, não gostam de política. Platão dizia, não tem problema nenhum você não gostar de política, só que você vai ser governado por quem gosta. Na eleição de 2018, nós tivemos o número de votos brancos, nulos e abstenções maior do que o número de votos válidos que elegeu o presidente da República. Como você vê essa
posição dos brasileiros e das brasileiras que votam branco, votam nulo ou se abstêm de participar deste momento democrático? Olha, Marcos, eu falo que a melhor forma da sociedade protestar é votando direito, é escolhendo bem quem será escolhido ou votado por essa pessoa. Quando você vota em branco, você deixa de votar, né? Alguém vota no seu lugar e alguém é escolhido. Então, o bom protesto é o voto correto, né? É o voto naquele homem, naquela mulher que você julga que vai te representar bem. Seja num cargo de deputado federal, de deputado estadual, num cargo de senador. É importante as pessoas identificarem o papel de cada um, seja nos cargos executivos, no caso desse ano, de governador e de presidente da República. Então, eu incentivo muito o protesto através do voto, através da boa escolha. E eu não tenho dúvida que, principalmente a população mais carente, Marcos, ela entende que o voto é a única arma que ele tem para, no momento adequado, que é o momento da eleição, procurar ter uma esperança de dias melhores. Então, eu não tenho dúvida que, apesar do acirramento que existe hoje no Brasil entre extremos da esquerda e extremos da direita, a sociedade sabe que não há passe de mágica, que não há salvador da pátria. Ela precisa escolher um conjunto de valores representados por alguém para que, no momento do exercício do mandato, essa pessoa possa colocar em prática aquilo que ela fala durante a campanha. Então, o debate será realizado aqui no Brasil esse ano. Espero que sem fake news, né, sem falsas notícias, para que a sociedade, tendo a informação de maneira correta, possa escolher livremente o seu escolhido para representá-lo. Aliás, né, Rodrigo, essa questão do voto de protesto, eu recordava isso recentemente num programa de televisão que eu estava participando como convidado, que elegeu, na época das cédulas de papel, o Macaco Tião como deputado federal mais bem votado do Rio de Janeiro, mais de 400 mil votos. O Macaco Tião era um macaco que tinha no zoológico lá no Rio, muito engraçado, muito divertido, enfim. Mas só que ele não tomou posse e nem pôde, porque não existia a figura do candidato, do ser humano, era um animal do zoológico. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para as pessoas, porque, por óbvio, você que acompanha esse programa, você tem toda a legitimidade, tem todo o direito de cobrar as autoridades constituídas, sejam elas governador, vice-governador, presidente, deputados, prefeitos, porque você, primeiro, é cidadão, segundo, você é pagador de impostos, mas quando você vota, penso eu, a sua legitimidade fica fortalecida, reforça mais ainda a sua legitimidade na cobrança. Rodrigo Garcia é um homem que tem mais de quanto tempo de vida pública? 6 mandatos. 6 mandatos. Então estamos aí falando de praticamente quase 3 décadas de mandato e tem essa experiência de, obviamente, ser votado e de ser cobrado pela população. Então, Rodrigo, nós vamos agora passar para nossas considerações finais. Eu também espero que este ano seja um ano de eleições limpas, ou mais limpas possíveis. Cuidado com o que você recebe aí no seu WhatsApp, com o que você vê nas redes sociais, porque a fake news está espalhada por tudo quanto é lugar e não é só no Brasil. Por favor, fale das suas considerações finais para os nossos internautas que estão acompanhando aqui no portal do grupo Perfil Editora Caras. Marcos, agradecer mais uma vez o seu convite, a oportunidade de falar com todos os internautas que acompanham aqui esse programa, enfim, poder falar de maneira muito sincera do que eu penso de São Paulo, do que eu penso em relação ao Brasil, dizer que eu tenho muita fé na democracia brasileira, que eu tenho muita fé no futuro do país, mas eu sei que esse futuro precisa ser construído agora. E nós temos que sim, com a boa escolha do voto, né, escolher bons representantes, pessoas responsáveis. Eu falo que a rede social mudou o relacionamento das pessoas, é importante você ter essa horizontalidade, todo mundo postar o que pensa, postar o que acredita, fazer críticas, mas governar por rede social não funciona. Nós precisamos governar com o mundo real, né? A rede social tem filtro, a rede social tem um mundo muitas vezes que é virtual. Então, governar exige responsabilidade de quem governa, existe atenção com a população mais simples, exige se colocar no lugar do outro, porque as decisões que a gente toma impactam milhões de pessoas, né? Então, desde o primeiro dia da minha vida pública, mesmo muito jovem, eu sempre fui muito responsável nos passos que eu dei, nas decisões que eu tomei e agora principalmente no cargo de vice-governador de São Paulo e de secretário de governo, procurando ouvir as pessoas, procurando ouvir os mais simples aos mais escolarizados, porque sempre você pode aprender
com as pessoas que te criticam ou te sugerem alguma coisa. E é dessa forma que eu sempre me comportei e espero continuar trabalhando por São Paulo. Em que pese você já tenha concluído as suas considerações finais, eu vou quebrar aqui um pouquinho o estilo do final do nosso programa para fazer mais uma e última provocação. Daqui a alguns dias você será governador do estado de São Paulo. 9 meses de governo, obviamente imagino que você deverá propor o seu nome para a reeleição, mas vamos tratar dos 9 meses de governo. O que o paulista pode esperar do Rodrigo Garcia em 9 meses? Em um minuto. Olha, Marcos, pode esperar muito trabalho, ainda mais trabalho e dedicação, né? Eu fui eleito em 2018 com um programa de governo que nós vamos entregar mais do que a gente esperava em várias as áreas, mas naturalmente com o meu estilo, com a minha forma de governar. Esses dias me perguntaram se eu estava preparado para isso. Eu digo que eu me preparei a vida toda, com muita responsabilidade, conhecendo São Paulo, conhecendo que nós temos um estado extremamente desenvolvido, mas um estado ainda que convive com muitas desigualdades. Você vai aqui na USP, ao lado do estúdio que nós estamos gravando, uma das melhores universidades do mundo, você vai na FAPESP, investimento em pesquisa, ciência, conhecimento para daqui a 10, 15 anos, mas se você vai aqui ao lado na Zona Sul, você tem comunidades que vivem ainda em cima do esgoto. Então, governar é saber conciliar esses dois mundos. Saber que é fundamental continuar incentivando o desenvolvimento de São Paulo, mas sem esquecer dessas pessoas mais simples. É assim que eu espero estar à frente do governo de São Paulo a partir de abril. Muito obrigado pela sua presença. Recebemos aqui nos estúdios do Grupo Perfil Editora Caras, Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.